Como vocês estão? Começamos com informações sobre o que está acontecendo no mundo. Olha bem, temos que começar com esse vulcão, o vulcão Kilauea, que continua surpreendendo, que continua gerando essas fontes de lava, de acordo com as imagens do USGS. A questão aqui é que o vulcão mais ativo do Havaí está protagonizando o episódio eruptivo número 42. Segundo o que foi relatado, essas fontes de lava chegaram a 250 metros. Imaginem essas colunas. Imaginem as colunas de lava de rocha líquida subindo a esses níveis. A verdade é que deve ser uma força impressionante o que existe ali. De acordo com o que relatam, além disso, houve colunas de cinzas. De acordo com o que relatam, as colunas de cinzas chegaram a 35 mil pés de altitude. Vamos ver se temos aqui uma das imagens. Desta vez vamos ampliá-la. Aí está, é um tamanho impressionante, também em relação à cinza. Vamos aos detalhes. Como estão? Saudações para Nicole, Franco, Blanca, Barceló, Edil, toda a comunidade e Eric Marino. Como você está? Vamos aos detalhes do que se sabe sobre esse movimento vulcânico, e vamos também com as informações internacionais. Evidentemente não. Os cientistas divulgaram um relatório. No relatório, eles afirmam que o cume do vulcão está voltando a registrar uma espécie de desinflação, por assim dizer, de 21 microradianos. Isso seria um fenômeno de liberação massiva de magma. As imagens que teriam sido divulgadas pelo próprio USGS não mostram apenas as colunas de lava, mas também é possível ver os rios de lava descendo pela encosta. O Lacades, o rio Alcazal, Laucazal e depois em Lá. Evidentemente, há um risco se você se aproximar, fora isso, dizem eles, não há risco. Quanto à população que está próxima ter algum problema ou algo assim, não, isso está descartado, pelo menos é o que se comenta. O Kilauea é um vulcão que está em atividade contínua desde 1983, que foi quando começou essa emissão de fontes de lava. E ele teve períodos de anos quase em pausa, e depois de repente volta, como em 2025 no ano passado e em 2026 neste ano, e teve uma atividade de fontes de lava espetaculares. Este vulcão faz parte de alguns vulcões no Havaí, são 6 que estão ativos. Entre eles, o maior é o Mauna Loa, considerado o maior vulcão do planeta, embora uma parte esteja bem debaixo do mar. As autoridades mantêm monitoramento constante 24 horas por dia, 7 dias por semana, por possíveis mudanças na direção dos gases. Atividade sísmica vulcânica que também pode afetar os voos para os aeroportos da região. O fenômeno coloca o Havaí no centro das atenções mundiais em relação a vulcões, que quase sempre é notícia, que quase sempre há essa atividade constante, mostrando que sim, que de repente a natureza está ali, ativa, que se mantém, não só ativa, mas também pode ter ou pode gerar algumas surpresas, evidentemente também. Outro assunto que chama a atenção hoje, bem, é no tema sísmico, no que está acontecendo hoje em diferentes regiões do planeta. Entre eles, este terremoto muito curioso, um terremoto que teria ocorrido nesta região. Vamos ver se conseguimos ver por aqui. Aí está esse terremoto que estamos vendo, vamos nos aproximar. É um terremoto que não está no Pacífico, e isso já de cara é curioso. Um terremoto que falaram ser de magnitude 6, embora já tenham reduzido para 5,7, sim, 5,7. É um terremoto que também ocorre entre a África e o Brasil, ou entre a África e a América Latina, não é? Aqui está São Paulo e aqui está o lado, deste lado está Angola, não é? E é aqui que ocorre esse terremoto que, bom, teria sido bastante intenso, mas que não gerou nenhum alerta de tsunami. Pelo menos, até o momento, não há nenhuma variação nas boias que a NOAA tem para detectar mudanças drásticas de elevação, de aumento da altura das ondas, não do mar. Então, bom, esse é o terremoto, pelo menos até o momento mais importante que tivemos hoje. E com isso, bom, começamos o dia de hoje com essa atividade importante. Vamos então para outros assuntos, vamos para outros temas também interessantes do que está acontecendo no mundo.
Obrigado à comunidade que está chegando, nos ajude dando like, compartilhando, né? Agora vamos esperar a comunidade chegar. Enquanto isso, olhem, aqui está a imagem que compartilharam hoje nas redes, isso é, pelo Twitter. Vamos ver se conseguimos nos aproximar um pouco do que os iranianos mostram. Vamos aos detalhes do que está acontecendo com esse assunto. Em alguns momentos, vamos conversar sobre as reações que estão acontecendo em relação a esses movimentos que o Irã está fazendo. Mas, de início, dizer a vocês que os iranianos estão mostrando força, de novo, né? Pelo menos é isso que tentam mostrar com esses exercícios militares. Aliás, eles estão fazendo isso com armas de verdade. Ou seja, o que quero dizer é que às vezes eles atiram, mas atiram balas de festim. E desta vez, eles estão fazendo ataques. E além disso, vocês sabem onde eles estão fazendo isso. Isso que vocês estão vendo está acontecendo no Estreito de Hormuz. Algo que os Estados Unidos já tinham pedido para não fazerem por causa dos riscos envolvidos. Além disso, porque os Estados Unidos têm forças militares por aqui, forças militares por ali, e o Estreito de Hormuz está altamente vigiado. Não tanto pelos iranianos, mas pelas pessoas de Omã, dos Emirados, dos Estados Unidos e pelos militares. Mas eles não quiseram levar em conta essa sugestão, por assim dizer, que os estadunidenses tinham feito. E bom, é interessante. Vejam, a Marinha do CGR, a Guarda Revolucionária, teria realizado um exercício militar no mesmo estreito. O exercício está sendo realizado sob a supervisão direta do Major-General Mohamed Papur, comandante-chefe da Guarda Revolucionária. O exercício, obviamente, coincide com a chegada do ministro iraniano Abbas Araghchi a Genebra. Ele estará em Genebra, não em Genebra, lá na Suíça, e lá vai se encontrar com vários líderes mundiais. Bem, agora, mais tarde, vamos conversar sobre o que aconteceu na reunião com Rafael Grossi. Rafael Grossi é o chefe da OIEA, que é essa organização da ONU responsável pelos riscos nucleares. Bem, eles já se reuniram, já existe a imagem de Araghchi e do Rafael Grossi, que é argentino, e que já se reuniu neste momento em Gini. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Vamos conferir agora, se não for uma imagem de arquivo, né, a gente já verifica. Mas já saiu o relatório dessa reunião e do que vai ser discutido nessa reunião ou do que está sendo discutido nessa reunião. Agora a gente confere já o primeiro, né? Os primeiros relatórios já começaram a sair, agora vamos ver o que é que dizem. Porque é assim, eu não consegui checar antes do relatório, só sei que essa operação já está, consegui dar uma olhada rápida por cima, mas agora a gente vê juntos, vocês e eu. O que se percebe no Irã é que eles estão nervosos, é que eles, bem, o que eles sempre buscam é mostrar isso, não mostrar força. Vamos ver se conseguimos colocar aqui. Aí está essa publicação que eles fazem, não é onde mostram os bunkers, mas enfim, essas são imagens de arquivo, né? Quer dizer, sinceramente, a essa altura, eu já não sei se realmente o exercício, como eles dizem, está sendo realizado. Sinceramente, eu duvido, não, de verdade, mas enfim, é isso que eles estão mencionando. Isso é parte do que eu sei, mas vamos para outros assuntos, sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Agora vamos para essa reunião. Mas antes disso, eu gostaria que a gente visse o que está acontecendo em Israel, que há um ultimato final, basicamente é o ultimato mais decisivo, talvez de toda a história de Gaza. Vamos a isso. Percebam que já está se esgotando o tempo, né, o ultimato. Um final em que ou se desarma o Hamas ou já acontece, então, um movimento final, um movimento de guerra. Não estamos vendo essa última fase. Já vimos que as coisas se acalmaram relativamente em Gaza, mas o que está se observando agora é, talvez, já caminhando para a última parte do conflito. O que os israelenses disseram hoje? O que eles têm comentado?
Bom, vamos aos detalhes, não é? Israel já estabeleceu um prazo de 60 dias. Em 60 dias será tomada a decisão final. Vamos dizer não. Já há um prazo. Falando de um possível desfecho, de uma última alternativa, na qual os reféns seriam libertados, inclusive os corpos dos restos dos reféns também foram bem já entregues ou recuperados. Mas neste momento foi fixado um prazo em que ou se desarmam ou se desarmam. Não há outra opção. O governo israelense estabeleceu um prazo que surpreendeu. Pela data, que normalmente são datas muito rápidas, de que você tem 3 dias, tem uma semana, né? Desta vez deram 2 meses, 60 dias, na verdade, achei muito estranho. Tivemos que buscar informações em diferentes meios e em diferentes lugares israelenses, até mesmo para ver se isso era assim, achamos curioso. Com certeza vão relatar para que esse grupo terrorista se desarme completamente, não vai ser fácil. Há grupos e subgrupos no grupo terrorista, jamais que todos seguem a mesma linha, estão muito divididos. Há confrontos até mesmo entre outros grupos próximos, entre outros grupos, alguns que também são inimigos deles mesmos. Em Gaza é um problema. Segundo indicam, Josh Fuchs, secretário do gabinete e principal assessor de Benjamin Netanyahu, durante sua intervenção na conferência em Jerusalém, destacou que esse período foi proposto pela administração Trump. E essa é a razão pela qual entendemos que eles não teriam colocado 2 meses, mas nem brincando. Ou seja, esses 2 meses foram propostos por Trump e eles levaram em consideração e agora estão comentando sobre isso, não é? Durante esse período, jamais deverá entregar todas as suas armas, incluindo armas leves como a AK-47, de acordo com a declaração de Fuchs. O funcionário alertou que o grupo não cumpre as regras. Caso desobedeça a ordem das Forças de Defesa de Israel, as operações militares serão retomadas, segundo eles. Se isso não for cumprido em 2 meses, as operações em grande escala vão voltar para Gaza. Ou seja, vamos voltar a ver entradas de tanques, de aviões, ou seja, tudo o que já vimos meses antes. Então é um período que não é qualquer coisa, são 2 meses, há tempo. Vamos ver se os soldados indonésios vão chegar a esse país ou nessa região. Não, porque ainda não é um país nem nada, mas vamos ver se vão para Gaza, né? Se os indonésios tentarem também, então tomar o controle e chegar a um acordo. A junta de paz está prevista para esta próxima quinta-feira desta mesma semana, embora reconheçam que não existe uma data definitiva para o início desta junta. Também asseguram no Times of Israel que a expectativa do governo é que, antes da realização da possível eleição em Israel, programada provisoriamente para junho, o Hamas jamais deveria ter entregue o armamento. Caso contrário, o FBI estaria novamente envolvido em uma fase ofensiva militar que seria ampla, pelo menos não de acordo com o que eles alertam, certo? E há vários detalhes que me chamam a atenção dentro do que tem sido dito no Datamos Israel e em outros meios israelenses. Não, nesse sentido não. Um outro ponto que também me chama a atenção é que existam problemas internos, políticos. Isso eu já sabia com esse governo do Netanyahu. E agora? O ministro da Justiça se recusa a dizer que vai obedecer à ordem judicial que convoca o Comitê de Seleção Judicial. Quer dizer, há uma briga interna entre Netanyahu, entre o Poder Judiciário. O próprio Ministério da Defesa também está, então, envolvido em algumas controvérsias dentro de Israel. Ou seja, há problemas, há brigas. O senador vai estar em breve, se já não estiver nesses mesmos dias, não sei se é hoje ou nesses dias. Esse Lindsey Graham não vai estar visitando Israel. E bom, supostamente o tema vai ser o Irã, né? Essa é a ideia, né? E só. Lindsey Graham já disse várias vezes que o que vem para o Irã não é mais questão de meses, mas que nessas próximas semanas a decisão vai ser tomada. Ou seja, que antes do verão, pelo menos é o que eu entendo, antes do verão a situação já estaria resolvida. Ou em uma guerra, ou em um acordo de negócios, e sabe-se lá mais o que, né? Ou seja, mas é por aí que vai a questão, né? Isso também vai ser interessante para toda essa região.
Vamos para outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Olhem, em outros temas, vamos falar sobre Rafael Grossi, né? Mas me chama a atenção o que tem acontecido com a Coreia do Norte, em que vemos um Kim Jong-un já em uma fase, digamos, meio estranha, algo diferente. Vamos para o mapa em direção à Coreia do Norte, Kim Jong-un. Então, mostra mais uma vez que ainda tem surpresas para mostrar. Desta vez a Coreia do Norte. E o mesmo regime, digamos, tem se dedicado a gerar uma espécie de comunicação, pelo menos tentando ser uma comunicação diferente, mas desta vez há algo que sai do controle deles. É raro que isso aconteça, é raro que algo assim ocorra, mas um desertor, alguém que estava dentro da própria Coreia do Norte, simplesmente conseguiu escapar. Alguém que está próximo ao regime, alguém que esteve envolvido nas operações de hackeamento, próximo das operações de hackeamento em nível mundial, e revelou como a Coreia do Norte conseguiu financiar essa operação nuclear, essa operação de armas nucleares que manteve por tantos anos. Como a Coreia do Norte conseguiu financiar algo assim, com uma crise constante, com poucos recursos, com poucas relações no mundo? Bem, um desertor do regime de Kim Jong-un se infiltrou. Ele diz: eles viram como a Coreia do Norte se infiltra em várias empresas ocidentais com o objetivo de roubar constantemente, hackear e roubar é basicamente o método. O Wall Street Journal apresenta então um artigo bastante completo no qual expõe uma rede em que Kim Jong-un estaria financiando o programa nuclear, com hackers infiltrados nas maiores empresas do mundo, incluindo algumas do SP500, ou seja, das 500 maiores empresas do mundo. A Coreia do Norte tem operado aí, graças a esses roubos que vêm sendo feitos, eles têm conseguido operar já há algum tempo, para poder então realizar ataques, né? Os hackers têm um prédio inteiro onde eles operam em 40 países. Eles estão operando em 40 países, inclusive no México, por sinal, né? Ativistas de direitos humanos afirmam que poucos trabalhadores de informática podem financiar um míssil, destacando que há um impacto estratégico no que eles fazem. Que esses profissionais de informática, então, essas pessoas, esses hackers, tenham uma vida boa se conseguirem fazer, digamos, o seu trabalho, por assim dizer, né? A vida desses especialistas é muito controlada. Eles trabalham 16 horas, esses hackers. É como um trabalho de escritório. Eles chegam em um certo horário e ficam 16 horas. Depois de estarem lá, eles são vigiados digitalmente, o tempo todo. Devem participar de sessões periódicas de reeducação ideológica. Porque, imaginem, ou seja, os hackers estão observando o mundo, eles estão vendo como é o mundo, né? Ou seja, eles têm conexão à internet e ainda é super rápida, né? Então, eles estão se expondo ao que realmente está acontecendo no mundo, coisa que é escondida da maioria da população. Mas eles têm a informação, então, constantemente eles são vigiados desse jeito, totalmente, dão uma boa vida para eles, por assim dizer, mas estão totalmente vigiados. Qualquer suspeita que levantem, fora. 16 horas de trabalho, eles estão sendo reeducados, tendo o cérebro lavado constantemente, não é? A vida desses especialistas é estritamente controlada, e ao detectar ou estabelecer que algum deles é suspeito, eles o deixam de fora, e podem até chegar a puni-lo de maneiras extremas. O caso evidencia uma espécie de guerra híbrida que vem sendo travada há muitos anos. Roubo de identidade, financiamento encoberto. Todas as sanções internacionais não são suficientes para deter esse tipo de operação, não é? O poder político de Pyongyang não se baseia em armas, pelo menos agora não, mas sim no digital, atacando e roubando criptomoedas e fazendo um monte de golpes, não é? Seriam eles praticamente os que financiaram o programa nuclear dos norte-coreanos? Segundo o desertor, a Coreia do Norte baseou-se no Wall Street Journal.
Foi dessa maneira que conseguiram bilhões de dólares e assim puderam criar as armas nucleares que têm agora. A verdade é que parece coisa de filme, né? Há vários alertas climáticos neste momento. Vamos detalhar o que está acontecendo com esse assunto. Vamos ao mais grave, que não é agora nos Estados Unidos. Isso está acontecendo dentro da Rússia. Primeiro, vamos ver esta imagem. Esta é uma das imagens que tem sido compartilhadas. O alerta que foi dado dentro de Moscou é por uma nevasca intensa que já os colocou em alerta amarelo. As autoridades de Moscou decretaram hoje esse tipo de alerta por causa da nevasca intensa que vai começar hoje. Nos próximos dias, há previsões de alertas também para outros lugares. Por exemplo, hoje foi relatado isso na Suíça. Vamos falar sobre essa região do mundo. Também foi relatado que isso aconteceu lá e de fato está acontecendo. Neste momento, se vocês puderem observar, está caindo uma nevasca importante. Entre o que é a Áustria e a própria Suíça. Aqui estamos vendo, tem ocorrido nevascas tremendas. Pelo menos já há 5 pessoas feridas por um descarrilamento de trem devido a uma avalanche de neve nesse país. Então, espera-se que nos próximos dias, embora o inverno já esteja terminando, digamos já estejam na última fase, fevereiro e março ainda podem trazer algumas surpresas. Segundo o que foi relatado, 5 pessoas ficaram feridas em um descarrilamento na segunda-feira no cantão suíço de Valais, sudoeste, devido a uma avalanche de neve que bloqueou os trilhos logo após a saída de um túnel, segundo informou a polícia local. O trem é um Regio Express, da companhia regional DLS, que transportava 29 pessoas e circulava entre as cidades de Koppenstein e Rosten. Bem, isso é o que está sendo relatado, mas nos Estados Unidos o que se espera? Vamos rapidamente aos detalhes do que está acontecendo nessa região do mundo. Vejam, as nevascas já estão começando. A previsão é que hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, vão cair nevascas e também vão gerar condições críticas para incêndios. Logo vão comentar também sobre possíveis incêndios florestais. Para amanhã, por exemplo, 17 de fevereiro, é necessário tomar as precauções de alerta para a tempestade de inverno. E também em condições polêmicas, tanto ao que foi relatado quanto ao que se espera. Também para o México, o que se espera para o sul da América, que também está passando por uma onda de calor interessante. Então, vamos aos detalhes, como vocês estão? Saudações, Diego, tudo bem? Saudações para a cidade do México e para o Wendy em Nova York, muito obrigado. Como tem estado, Adriana?
Daqui a pouco conversamos sobre o 13 Atlas, sobre como as coisas estão por lá. Também há detalhes interessantes. Jorge Colosiar, tudo bem? Como tem estado? Saudações para a Romênia, muito obrigado, Jorge. Vejam só o que está acontecendo. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, há alerta de cenário extremo em alguns locais. Enquanto isso, no oeste enfrentam nevascas intensas e ventos que vão atingir nível de furacão. No sul, permanecem sob condições críticas devido a possíveis incêndios. De acordo com os relatos, há 2 sistemas frontais vindos do Pacífico que vão impactar principalmente a Califórnia, ainda se estendendo por aí. No meio da semana, as nevascas vão continuar, e uma delas pode até se prolongar por vários dias. Oregon e Washington também vão perceber isso, né? Aqui estamos vendo como isso vai se espalhando. Todo o oeste, né, incluindo o México, na Baixa Califórnia, também estamos vendo isso. Vão em direção a Ensenada, não para Tijuana, e não toda aquela região. Segundo relatos, 2 sistemas frontais do Pacífico vão impactar principalmente o oeste. Estão previstas rajadas intensas que vão reduzir drasticamente a visibilidade, principalmente em áreas montanhosas. Isso aumenta os riscos de incidentes em rodovias de alta altitude. Em contraste, na parte central e na parte sul, toda essa região começa a apresentar climas mais favoráveis. Espaços que são áreas de queda, incêndios, conscientemente. Vamos então colocar de uma vez o mapa de alerta de incêndios ou perigo de incêndios e vemos de uma vez de IL. Anárquica, né? A parte adequada é o sul, digamos, da América do Norte, pois tem os sinais necessários para espasmodicamente de queda do lítio. Novo México, Texas, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Dakota do Sul, mas também em direção a Coahuila, Nuevo León, Baja Califórnia Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas. Vamos, já precisamos ficar atentos aos alertas que a Conafor coloca. A Conafor, a Comissão Nacional de Desmatamento, pois ela sempre tem dado o seu. Esperamos que continue com essa atividade nas suas redes, que sempre estão por aí publicando mais ou menos como estão os incêndios ou onde há alertas de possíveis incêndios, que é a informação que eles sempre estão publicando lá. Para os amigos que moram perto de áreas de risco, podem acompanhar as informações da Conafor. Nós, de qualquer forma, aqui, também estamos sempre informando como está essa situação, pelo menos aqui. No que diz respeito ao México, existe a Conafor. Nos Estados Unidos, normalmente quem faz isso é o próprio USGS ou a própria NOAA, que também alerta sobre essa situação. Nessas regiões que estamos observando, são esperados ventos sustentados entre 25 e 40 milhas, o que seria mais ou menos entre 50 e 80 km por hora aproximadamente. Em alguns lugares, pode chegar a 100 km por hora, cerca de 60 milhas aproximadamente. A umidade relativa vai cair entre 10% e 20%, criando um ambiente propício para uma rápida propagação. No sul do Novo México e no oeste do Texas, o alerta de incêndio vai permanecer em vigor até quarta-feira, com umidade mínima próxima de 12%. Isso que estamos vendo, vamos continuar observando. Olha como aumenta, tá vendo? Viu como aumentou? Só de ontem para hoje. E isso é para terça-feira, quarta-feira. Como isso se estende para o Texas, para o Arkansas, toda essa região. Quinta-feira e depois as condições vão melhorando no Texas, pouco a pouco, no fim de semana começa a chegar a umidade e toda essa situação melhora no Texas. Mas, por enquanto, há probabilidade de risco de incêndio, né? E na próxima semana, se eu adiantasse, aumentariam de novo, então é assim que vai ficar, né? Este é o risco de propagação de fogo, isso que estamos vendo é o filtro de propagação de fogo em direção à Venezuela. Também há um certo risco ali na região da Argentina, principalmente na parte com mais risco, né? Agora em toda a América. Esse risco, quando está na cor roxa, é chamado de risco nível extremo, que é o risco mais alto, que reúne todas as condições: calor, pouca umidade e vento. Não, normalmente são esses 3 fatores que se juntam e aí entram na maior probabilidade de risco.
Então, é preciso ter cuidado também nessa região do mundo, ficar atento ao que é recomendado, pelo menos é o que recomendam lá nos Estados Unidos, não é? Isso é o que está sendo relatado. Agora, a nova festa, até onde vai? Até mesmo em partes do norte já há risco, toda a parte central, não é? A partir de amanhã, de hoje e de amanhã, toda essa situação já vai acontecer. Mas bem, o que pedem é evitar viagens desnecessárias para áreas montanhosas do oeste, ou seja, não acampar nessas datas, nessas regiões, não fazer queimadas ao ar livre. Obviamente não, principalmente estando em estado de alerta. Fiquem atentos às atualizações oficiais, preparem o kit de emergência para possíveis contágios, quedas de energia ou bloqueios de estradas. Isso também é bem comum de acontecer. Vamos para outros assuntos. Olhem, vejam só. Essa é a imagem que tem sido compartilhada em vários meios de comunicação de Israel sobre a reunião de Rafael Grossi e Abbas Aragashi. Isso acontece na Suíça, lá na neve, não é? É lá que essa reunião acontece, em Genebra é onde essa reunião acontece. E bom, vamos aos detalhes do que se sabe sobre esse encontro, que evidentemente é fundamental para o futuro da segurança nuclear do mundo. Primeiramente, eles se reúnem com o chefe nuclear da ONU, Rafael Grossi, e com o próprio ministro das Relações Exteriores, Abbas Aragashi. A reunião acontece enquanto isso. Ao mesmo tempo, estão ocorrendo essas situações de risco, de potencializar o risco de um conflito entre os Estados Unidos e o Irã. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Aragashi, se reuniu em Genebra com Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. O encontro ocorreu pouco antes de uma rodada de conversas indiretas entre o Irã e Washington sobre o programa nuclear. O Irã suspendeu a cooperação plena com a IEA. Após a Guerra dos 12 Dias, a colaboração com eles terminou e, a partir daí, o mundo está no escuro. O que o Irã está realmente fazendo com seu programa nuclear? O que o Irã está fazendo com os 440 quilos de urânio altamente enriquecido, a 60%? Com isso, pelo menos, seria possível construir cerca de 10 bombas atômicas caso decidam militarizar. Ou seja, não é pouca coisa, né? A OIA exigiu uma explicação sobre o paradeiro dos 440 quilos de urânio, material que poderia ter sido usado para fabricar essas armas, informou Aragashi. E chega com ideias já concretas de um possível acordo justo, mas deixou claro que não haverá submissão diante de ameaças. Não ficou claro de novo o que aconteceu com ele, com o urânio? Não ficou claro. Obviamente, como sempre, isso é feito pelo mesmo regime dos ayatolás, mas as manobras de ataques e os exercícios navais foram comentados justamente no Estreito de Hormuz. Segundo relatos, Donald Trump teria dito ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que apoiaria um ataque israelense a instalações de mísseis iranianas se as conversas fracassassem. O Irã, por sua vez, simplesmente não quis dar detalhes. Agora, o vice-ministro iraniano Mahdi Tajid Rabanchi declarou que a bola está do lado dos Estados Unidos para chegar a um acordo. Isso, dizem, se demonstrarem ser sinceros, não é o comentário que fica bom. É este, é bom, é aquele de manejo constante. Não sei o que você acha, mas eu acredito, pelo menos para mim, que é pura perda de tempo. Não é. Não é como se talvez eu estivesse viajando, né? E você pode me dizer, olha, não está viajando? Se for chegar a um acordo, que bom, né? Não seria ótimo se chegassem a um acordo, mas esse não. Que digam que fizeram um acordo, pois depois podem dizer que já chegaram a um só para realmente acertar. A OIA teria que entrar no Irã e se certificar de que eles não estão fazendo armas nucleares. Esse sim seria um acordo importante. Agora, não sei também se isso é o mais conveniente neste momento. O
que tem uma clara fraqueza no regime. Este, que ficará para a maioria dos iranianos. Essa seria a grande pergunta. Vamos para outros assuntos também importantes. Há um tema aqui entre México, Canadá e Estados Unidos, bastante interessante. Vamos aos detalhes. Vejam que o Canadá está tentando contornar o Trump e se aliar mais com o México. Os empresários e o ministro canadense, empresários do Canadá e vários ministros do Canadá, estão visitando o México para ampliar seus negócios, diante da revisão do Teaming. A estratégia comercial do Canadá está mudando, o que é crucial para o México. A estratégia comercial também poderia nos ajudar a diversificar, não diversificar os negócios. Não depender apenas de um país, mas de 3 ou mais, ou seja, com uma quantidade de 370, mais de 370 delegados canadenses entre empresários, ministros e outros líderes, estão visitando o México nesta mesma semana, em datas diferentes. O que o Canadá busca é diversificar amplamente diante da incerteza gerada por Donald Trump e suas ameaças de tirar os Estados Unidos do Teaming. A reunião vai acontecer em diferentes cidades. Aqui mesmo em Monterrey vão acontecer várias reuniões, em Guadalajara vão acontecer outras reuniões e na Cidade do México também vão acontecer reuniões. Achei que seria em Querétaro, mas parece não estar confirmado. Mas o ponto é que certamente haverá outra cidade, mas estou comentando as que eu sei, pelo menos. Monterrey, Guadalajara, Cidade do México. Vamos aguardar a confirmação de Querétaro e outras cidades, mas o fato é que em várias delas estarão assistindo. Imagino Monterrey e Guadalajara pelo setor industrial e Cidade do México por ser a capital, certo? Mais de 200 empresas mexicanas também estarão lá. Obviamente, não se espera que a delegação canadense vá ter reuniões diretas com todas essas empresas mexicanas. O México é o terceiro parceiro comercial mais importante. O Canadá não é só os Estados Unidos. Para o Canadá, em termos de importância de parceiros, são os Estados Unidos. A China e o México estão nesse nível. Para os Estados Unidos, o México está em primeiro, seguido por China e Canadá. Então, o México também não vai se arriscar a romper com os Estados Unidos, porque é seu principal parceiro, e para os Estados Unidos também somos seu principal parceiro. Mas seria bom fazer negócios com o Canadá, independentemente do TEMEC, garantir que vocês e nós vamos fazer negócios, por assim dizer, né? Os números estão cada vez mais claros. O comércio bilateral atingiu 56 bilhões de dólares em 2024, um crescimento de 12 vezes em relação ao tamanho que tinha nos anos 90, lá com o TLC, ou seja, o crescimento foi exponencial. Estados Unidos. Donald Trump, em seu primeiro mandato, deu uma reviravolta no Tratado de Livre Comércio e o chamou de TEMEC, e muitas coisas mudaram. E Donald Trump chegou a dizer: esse é o acordo mais importante que já existiu na história da humanidade. Ou seja, uma coisa assim muito grandiosa, eles nem sabem como é, e agora ele diz que não serve, não é? Então, diante disso, pode ser que haja alguma mudança nesse assunto, não que seja cancelado, mas talvez uma mudança. Quick Mill, fabricante de máquinas industriais em Ontário, já obtém 10% de suas vendas no México e querem se expandir aqui mesmo entre empresários canadenses como diferentes marcas, para não ter que citar cada uma, mas são várias marcas diferentes. Eles estão vendo que estão acontecendo boas vendas e bons intercâmbios comerciais. Os empresários canadenses estão buscando equilibrar sua carteira global de clientes. Enquanto isso, vemos que Brasil e México estão crescendo muito em termos de negócios no nível internacional, estão conseguindo boas vendas e os Estados Unidos decidiram. É que eu digo que, de repente, Trump toma decisões muito estranhas que afetam bastante a economia deles. Por exemplo, Donald Trump já disse para não venderem soja para os chineses, para não venderem soja, e os produtores de soja nos Estados Unidos, o que acontece? Por quê? O que acontece com você que não vendem soja, que aqui se consome, aqui se produz e se vende para outros lugares? Pois bem,
A China disse então: vamos para o Brasil. E foi para o Brasil. E o Brasil ficou feliz e vendeu para eles, o que fez o Brasil se destacar e a soja se destacar para os brasileiros. Mas como esse exemplo, há vários outros em que os Estados Unidos estão automaticamente colocando obstáculos para eles também. A China impõe bloqueios aos Estados Unidos por causa dos bloqueios que os Estados Unidos impõem à China, e isso prejudica a economia interna. Então, esse é um tema em que agora, curiosamente, um país que se diz comunista pede aos Estados Unidos que tenha livre mercado. E o país de livre mercado, que supostamente deveria ser os Estados Unidos por ser um país capitalista, diz que não. Sou mais nacionalista e protejo, não deixo que meus negócios prosperem no exterior, nem compro no exterior. Ou o mínimo possível, aparentemente. Isso é uma loucura, mas vamos para outros assuntos importantes. Algo estranho aconteceu com X, não com o Twitter, não antes Twitter, agora X. Bom, houve uma queda de algumas horas, não sei se aconteceu com vocês, nós tentamos entrar, de manhã não permitia o acesso, então virou notícia que o X tinha caído, que tinha caído. Em nível global, segundo o que comentam, vamos ver os detalhes do que se sabe sobre essa, queda. A queda chama a atenção, especialmente durante o confronto entre Vladimir Putin e Elon Musk. Porque já faz várias semanas que a Starlink de Elon Musk bloqueou os soldados russos de usarem sua internet e, com isso, eles não conseguiram operar. Eles precisaram recuar de pontos estratégicos como Saporila, pois sem boa internet os russos não conseguem manter a linha de frente. Diante disso, todo mundo comentou. Com certeza vão acontecer situações estranhas nas companhias de ambos os lados. E essa é a primeira que vejo claramente. Não uma queda tão drástica do Inter das redes sociais, né? A plataforma X sofreu uma interrupção massiva que afetou o feed, as buscas e as notificações em vários países. Ainda não há explicação oficial. O registro da queda foi hoje, 16 de fevereiro de 2026, gerando falhas massivas em seu funcionamento. Tanto no aplicativo móvel quanto na versão web, milhões de usuários não conseguiam carregar o conteúdo inicial, aparecia a mensagem algo deu errado, havia um loop infinito de carregamento e não carregava. Os relatos chegaram na Espanha, em todo lugar nos Estados Unidos, na América Latina em geral. Queda. A plataforma de um detector registrou um pico de reclamações em poucos minutos. Depois de uma hora e meia, o Inter ainda não voltava, até que quase 2 horas depois voltou. Pelo menos foi assim que nós também vimos. A conta institucional de Exniel Hermoso ofereceu explicações para essa situação. Continua fora do ar. Bom, se dizem que está fora do ar, eu continuo vendo. Eu consigo ver, alguém aqui consegue ver, eu consigo acessar. Ah, olha, já não estou vendo, mas deixa eu ver se consigo colocar. Quem estava vendo a página com a Ford já não consegue ver pelo Twitter, não olhem. Já estão, vamos ver, estão bem. Tentar novamente. Continua fora do ar aí, está carregando, tentando carregar, nada. Vou tentar outro lugar. E já está pronto, nada. Não, pois é, eu realmente caí, voltou por um tempinho, hein? Sim, voltou por um tempinho, mas eu realmente caí. Aqui está o que comentamos, Astrid. Obrigado, Pablo, como você está? Grande abraço. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, aí está, já voltou o Twitter, deixa eu entrar com a Ford assim, só de boa. Deixa eu ver, sim, parece que está com falhas, está com a Ford, não me deixa ver. Vamos continuar carregando, vamos ver se vai. Parece que quer, hein? Como vocês estão? Saudações, Adriana Leve, obrigado. Saudações, Pablo, falamos disso depois. Karim, como você tem estado?
Muito obrigado a toda a comunidade enorme. Não vou negar, hein? Não carregou, não carregou, não carrega. Esse tema, bom. A queda impactou a publicação em tempo real, coberturas e contas comerciais. Vamos lá, o tráfego está fora do ar, não caiu totalmente ainda. Vamos ver o Down Detector, imagino que lá eles ainda devem estar mostrando. Vamos no tempo. Sim, é a maior queda, agora é o aí está. X. A maior queda teve uma primeira queda, que é essa que comentamos com vocês, e agora tem uma segunda queda, são duas diferentes. Não, digo porque aí fica meio estranho isso, bom, é que foi uma grande queda e depois teve outra queda ainda maior do ex. Isso é parte do que está acontecendo. Vamos para outros assuntos também importantes. Na França. Pode ser a reviravolta mais importante do caso Ensen e que pode trazer informações novas que afetariam outras pessoas, inclusive nos Estados Unidos. A Promotoria de Paris está criando uma equipe especial para analisar os arquivos de Jeffrey Epstein e reabrir o processo do ex-agente Jean-Luc Brunel. A Promotoria de Paris anunciou a criação de uma equipe especial de magistrados para analisar a fundo todos os documentos relacionados a esse indivíduo. O objetivo principal é determinar se cidadãos franceses podem ter estado envolvidos em crimes ligados a essa rede do financista norte-americano. Esse movimento ocorre após a divulgação, por parte do Departamento de Justiça, de novos arquivos, e por aí estariam envolvidos, então, outros indivíduos franceses. Como parte da iniciativa, o caso de um ex-diretor da agência de modelos, Jean-Luc Brunel, que foi encontrado sem vida na prisão em 2022, está sendo reaberto. Enquanto enfrentava acusações também semelhantes às de Epstein, acusações parecidas com as dele, e também acabou sem vida, igualmente na prisão. A investigação anterior determinou que Brunel era um amigo próximo de Epstein e que teria oferecido trabalhos de modelagem para jovens vulneráveis, algumas das quais denunciaram abusos. 10 mulheres apresentaram acusações contra Brunel, descrevendo supostos episódios terríveis. Considerava-se que Brunel, elas como determinante na informática da justiça, disseram o contrário, anunciaram. Com carinho, a imigração racional a impulsionou. La Bergara LGBT. Neste caso, apresenta-se a possibilidade de que alguns o abram publicamente, enquanto outros o façam de forma mais reservada. Mas chama de atenção o caso da França, porque eles já estão muito envolvidos, tem muitos casos internos, inclusive de políticos, até mesmo do partido governante. Então, pode ser interessante também essa parte, vamos ver o que vai sair disso. Mas várias elites estão envolvidas ao mesmo tempo, né? Aqui tem democratas, republicanos, cientistas, empresários, um pouco de tudo. Ou seja, toda essa situação vai ser interessante, vamos para outros assuntos. Mas o fato de Einstein ter perdido a vida em 2019 em uma prisão que, aliás, surgiram novos vídeos, surgiram novidades sobre o que aconteceu na prisão, por exemplo, posterior. Sim. Aliás, até mesmo no mesmo dia, onde não sei se vocês já viram por aí, vídeos que não tinham sido publicados, mas que estavam lá. Imagina que alguém teve a ideia, porque, veja só, vinham links que supostamente eram de vídeos, mas no final a extensão era PDF e acharam estranho. Então pegaram o PDF e colocaram um .mob para ver o que acontecia. E mágica, pois lá estavam. Os vídeos estavam online no Departamento de Justiça, mas colocavam .pdf para dizer que, bom, foi um erro. Mas lá estavam, ou seja, os vídeos estavam lá e eram visíveis, e na verdade ainda são visíveis. Vocês conseguem ver? Então, a imagem tem um elevador e é como se fosse um segundo andar para baixo, dá para ver. E essa parte do segundo andar, alguém colocou tipo um quadro branco, desses que tem rodinhas.
e colocaram ele na frente da câmera, exatamente onde as pessoas passam no segundo andar que vai direto para a cadeia desse aí. No mesmo dia em que perdeu a vida, alguém basicamente foi lá e tampou esse lugar. E, bom, não sei, né? E além disso, né, o vídeo tem cortes de horas, ou seja, né, além do quadro, eles cortam horas desse aqui. Isso está muito estranho e mal conduzido, todo esse caso. Vejam o que está acontecendo. Dois altos comandantes europeus estão então lançando uma mensagem muito interessante sobre o que vem por aí para a Ucrânia, para a Rússia. Como é o Estado? Verderi? Olha que bom ponto, hein? Ou seja, na verdade sim serve para certos dados, para certas coisas imediatas. Tudo bem, Twitter, mas fora isso, realmente há muita toxicidade no ambiente do ex, muito bot também, viu? Muito bot, muita coisa que não é real. Mas tudo bem, a gente conversa daqui a pouco. Como está, Verderi? Ele manda um abraço, diz ele. Pois com isso, altos comandantes militares da Alemanha e do Reino Unido estão pedindo à população que aceite cortes e mais impostos. Para poder frear o avanço russo, a Europa acaba de lançar uma mensagem que muda o tom estratégico do continente. Os chefes militares, pelo menos dessas duas potências-chave, alertam que o momento exige decisões difíceis e sacrifícios públicos para evitar um confronto direto. Moscou. Ou seja, basicamente dizem, vamos investir agora para deter o urso russo, por assim dizer, porque senão vamos ter que deter o urso russo pessoalmente. Cada cidadão da Europa, não, diretamente não, ou que faça o trabalho. A Ucrânia, por meio de fortes ajudas econômicas. Não, pelo menos de acordo com o que dizem os principais responsáveis militares desses dois países, pediram publicamente apoio para aumentar drasticamente os gastos com defesa. O general Castor Brauer e o marechal do ar, Sir Richard Clinton, assinaram um artigo conjunto alertando para o crescente risco da Rússia. Segundo os comandantes, o rearmamento russo e sua disposição em usar a força na Europa, como acontece na Ucrânia, demonstram que a ameaça não é teórica. Eles alertam que o chamado, digamos, pela paz após esse movimento feito por Trump só o deixaria mais triste. A Rússia aumentaria seu arsenal e continuaria atacando a Ucrânia. E depois, talvez, o objetivo é atingir 5% do produto interno bruto em defesa. Os líderes da OTAN se comprometeriam, dizem, a alcançar 5% antes de 2035. É que, além disso, são orçamentos para anos à frente. Muito depois do que é urgente neste momento para os ucranianos. Agora Berlim está realocando suas tropas para o leste como um sinal direto de preparação diante de possíveis cenários de tensão. Os mesmos movimentos de dois grandes navios, um deles um porta-aviões, que o próprio Reino Unido enviou ao Ártico. O movimento que eles já estão fazendo de forma permanente para o Ártico, também por parte da OTAN, um movimento que já acontece de forma permanente no Ártico. Não são muitos militares, mas já vão ficar lá, instalados para sempre, em teoria para vigiar todo o Ártico. Visão complicada, mas eles já vão começar a fazer isso agora, certo? E é que já foram feitas pesquisas, não pesquisas no Yugo, pesquisas políticas, e mostram que apenas 25% dos britânicos e mais ou menos o mesmo entre os alemães, apenas uma porcentagem pequena, digamos, apoia esse aumento de impostos. Os comandantes insistem que o rearmamento não busca a guerra, mas sim o contrário, evitá-la por meio da dissuasão. A Europa, ele diz, não quer depender exclusivamente dos Estados Unidos e está entrando em uma fase diferente,
uma fase estratégica, basicamente militar. Não, essa é a realidade que está sendo vista agora mesmo. Aliás, enquanto isso, há um movimento muito curioso. Este Marco Rubio, não sei se vocês viram a imagem, mas aqui vamos mostrar para vocês. Marco Rubio está viajando com Viktor Orbán lá na Hungria. A Hungria está com problemas. O presidente da Hungria está com problemas porque ele é um presidente muito ligado à OTAN. O país, mas ele é muito pró-Rússia. E a economia piorou terrivelmente, né? Ou seja, em comparação com a Polônia, que foi crescendo, a Hungria não fez as coisas direito, seja lá o que for. E agora os Estados Unidos, porque se dão bem com Trump, tentam apoiar esse Viktor Orbán. Apesar de que as pesquisas mostram que a população vai votar por uma mudança, vem aí as eleições e o povo quer uma mudança. Vamos ver se isso se confirma nas próximas eleições. Mas Washington promete ajuda financeira à Hungria, se este bem promete exatamente antes da corrida eleitoral. O que poderia buscar, bem, conseguir apoio da população para a população. Para Viktor Orbán, isso seria um sinal político de alto impacto internacional. Os Estados Unidos reafirmam seu apoio ao primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, a menos de 60 dias das eleições legislativas nesse país. O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou em Budapeste que aquele país, a Hungria, enfrenta dificuldades financeiras e ameaça a estabilidade. Afirmou que o presidente Trump estaria muito interessado em fornecer apoio devido à sua relação com Orbán. Com Viktor Orbán, as declarações também acontecem, como se dissesse que é graças a ele que a ajuda chega. E então, votem nele. Quase não. Basicamente não. É assim que tem agido os movimentos trumpistas, tentando influenciar certas eleições, umas mais do que outras. Conseguiu? Esse apoio não é apenas uma questão diplomática, mas sim uma questão política. A Hungria ocupa uma posição estratégica para a Europa Central, que também é fundamental para questões energéticas, migratórias e de segurança. Então, diante dessa situação, esse aviso é dado pelo próprio secretário de Estado. Não, basicamente não. Esse é o ponto e chama a atenção. Bom, vamos então para outros assuntos, outros temas também importantes. Olha, antes de tudo, muito obrigado por esse joinha, por esse like. Agradecemos o apoio de vocês. Se puderem compartilhar em suas redes sociais, já ajuda bastante, pois o Twitter está fora do ar. Obrigado a quem já faz isso e obrigado por esse like, viu? O Senado, pelo menos por enquanto, parece estar muito envolvido no que está acontecendo no Departamento do Tesouro de Trump. Obviamente, e parece que há uma ruptura ali, tanto no Congresso quanto começa a aparecer no próprio gabinete do Trump. Então pode haver mudanças no gabinete, porque, quer dizer, se Trump mantiver isso, ele teria um gabinete que não está muito a favor das coisas que o próprio Trump está fazendo. John Hawley, L. Esse personagem, então, aparentemente já está preparando sua saída após fortes atritos internos com o secretário Scott Bessent. O secretário do Tesouro em meio a tensões com a política por causa da política contra a Venezuela, Irã e Rússia. De acordo com o que relata John Hawley, ele é o subsecretário para o terrorismo e inteligência financeira do Tesouro dos Estados Unidos. E há um choque. Eles não gostam que estejam se abrindo tanto com a Venezuela, não gostam que estejam se abrindo tanto com Delcy Rodrigues. Hawley pode deixar o cargo após divergências estratégicas com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Os atritos se concentram em como aplicar as sanções econômicas, especialmente em casos sensíveis ligados a atores internacionais e figuras políticas. Não é só sobre a Venezuela, há outros casos também. Obrigado. As sanções dos Estados Unidos incluem diretamente, por exemplo, fluxos financeiros centrais e energéticos, afetando países como Irã, Rússia, mas também Venezuela. O secretário do Tesouro tem avaliado aliviar restrições ao setor petrolífero venezuelano
para aumentar a produção e atrair capitais estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo, você enfraquece a estratégia geopolítica. Ou seja, eles estão focados em, de repente, sim, fazer negócios com países que já causaram problemas. Pelo menos a estratégia que Washington tem, certo? O Departamento do Tesouro se tornou o braço central da estratégia global dos Estados Unidos, onde as sanções econômicas substituem cada vez mais o confronto militar direto. E é aí que estão as diferenças que estão surgindo entre esses personagens. Atenção! Com essa ruptura, seguimos para outros assuntos importantes. Neste momento, o Irã entra em outro assunto com os Estados Unidos. O Irã está acusando os Estados Unidos de estarem atacando Cuba. Vejam só onde eles estão se metendo agora. Segundo Teherã, está condenando o bloqueio petrolífero impulsionado por Washington e afirma que as sanções agravam a crise energética em Havana. A tensão do governo do Irã agora está chegando ao Caribe. A declaração ocorre após o endurecimento tremendo que os Estados Unidos impõem atualmente sobre Cuba, o que está fazendo com que a crise evidentemente se prolongue. A ideia, supõe-se, é ir contra o regime de Canel e enfraquecer o regime de Canel. Mas, ao mesmo tempo, as consequências são diretas e imediatas. Elas vão para a questão da energia elétrica, para a questão de quão sustentável é uma sociedade que não tem luz elétrica, que não tem combustível para se locomover nesses tempos. Irã ressaltou que o embargo econômico a Cuba dura quase 7 décadas, com grandes consequências humanas e materiais. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o próprio Ismael Vagei, teria dito que Washington deve prestar contas por violações contínuas e sistemáticas das leis internacionais. 6 das 16 unidades termoelétricas estão fora de operação neste momento por falta de manutenção e operação. Digamos que isso só coloca mais lenha na fogueira de tudo o que está acontecendo no Caribe. Bem, essa asfixia energética que estão tentando impor contra o governo cubano é o que incomodou os iranianos. Curioso, não é? Em que assuntos eles estão se metendo agora? Digo isso porque eles criticam muito quando outros se envolvem lá. Mas também, o Irã tem se envolvido cada vez mais na América Latina, na Venezuela, na Nicarágua, na Argentina, no Paraguai, que foram detectados membros da Guarda Revolucionária Islâmica, ou seja, inclusive já foram detectados nos Estados Unidos. Não sei, mas o movimento expansionista deles tem sido praticamente desde que começaram, no final dos anos 70. O regime dos ayatolás, não sei o que fazem, teve essa necessidade expansionista. Enquanto isso, em outros assuntos, também internacionais, minha irmãzinha querida, o ex-ministro de Energia da Ucrânia foi preso na fronteira do próprio país. O Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia confirmou a detenção do ex-ministro germano Júlio Schengo quando tentava deixar o país. O ex-ministro de Energia e, aliás, posteriormente da Justiça na Ucrânia, é uma figura-chave durante todo o conflito Rússia-Ucrânia. Segundo o comunicado oficial, ele foi preso enquanto tentava cruzar a fronteira, no que já é interpretado como mais uma tentativa. O senhor... Aquele que Guzmán. Lá eles têm uma empresa chamada Energatom. Aliás, muito obrigado à comunidade que nos enviou uma ODN sozinhos e tivemos Cypher e tudo isso é muito agradecido. Muito obrigado por fazer parte deste projeto e pelo like também. Muito obrigado. Pessoal, no meio de tudo isso, informa a Ucrânia Právida, um meio de lá informa que Julushenko foi retirado diretamente de um trem, ou seja, ele já estava no trem tentando escapar.
digamos assim. A investigação também da Rádio Europa Livre revelou que ele foi detido sob o artigo 208, porque não tinham dito por que ele havia sido detido. Já se sabe que foi sob um Código Processual Penal, ou seja, o artigo 208 que permite prisão sem uma ordem judicial imediata. Os promotores sem anticorrupção mencionaram que há gravações onde o suspeito falava sobre distribuir subornos. E também menciona alguém apelidado de professor, apelido que, bem, agora mesmo eles não sabem quem é, mas acreditam que seja um ex-ministro já aposentado. Aquele ex-professor que também era chamado assim pela Promotoria Anticorrupção, a chamada SAPO, S-A-P-O como sapo. As autoridades de fronteira já tinham instruções para alertar caso ele tentasse sair do país, sabendo que poderia ser fuga. Julushenko foi ministro de Energia em 2021 e em 2025. Foi ministro da Justiça até novembro do ano passado. Então, bom, está tudo aí. É isso. É uma ideia na qual a Ucrânia busca impor mais restrições à corrupção, colocar mais limites à corrupção, porque senão não vai poder ser membro da União Europeia. Ou seja, tem que demonstrar que investiga e que aprofunda, que respeita os direitos, tudo o que supostamente deve ser feito na União Europeia. Então, se não se chegar a um certo padrão, não vai ser possível entrar na União Europeia. Então, essa é uma busca complicada, porque outro dia eu vi a pesquisa sobre a percepção da corrupção na Ucrânia. Embora tenha diminuído, a percepção da corrupção continua sendo uma das mais altas da Europa, ou seja, está basicamente em um nível latino-americano. A percepção ainda é muito alta de que continua havendo corrupção forte em todas as áreas do governo. Na Rússia é pior, depois vem a Ucrânia e depois outros países. Mas se está, digamos, no tema da corrupção, toda essa região é muito complicada. Vamos então para outros assuntos, outros temas importantes. Antes, há mais detalhes sobre o que está acontecendo no tema da... Como chamam dessa operação que está realizando exercício militar, que alguns chamam de os que se movem no Rio. A Guarda Revolucionária não se chama ICG. Agora já há mais detalhes, neste momento estão chegando, porque quando começamos ainda não havia muita informação. Já há mais detalhes sobre o que ocorre nessas manobras. Se for confirmado que é no Estreito de Hormuz, vai haver uma reação, ou seja, definitivamente acho que vai haver uma reação nessa região. Porque, como eu disse, ali passa um quinto do petróleo mundial. Sim, então vamos aos detalhes, não vamos aos detalhes. Só me ajudem dando like. Continuo aqui trazendo informações e, em breve, comentários também. O que está acontecendo com o Cresce Atlas? Também, por sinal, que temos pendente, que se houver, então já um pouco mais de informação e o que está acontecendo em outros assuntos. Mas deixe-me contar primeiro o que temos de dados já nesta região do mundo, né? Que informação há a respeito? Bom, vamos aos detalhes. Vejam, aqui estão alguns dos barcos que estão sendo usados pela Guarda Revolucionária. Desse tipo de operações que eles têm, eles possuem alguns navios. Tem uma frota mais ou menos interessante, não muito grande, mas é importante. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirma que, apesar das negociações, tudo está ficando mais difícil. O Irã anunciou um exercício militar supostamente já planejado. Antes disseram que seria sem armas, mas agora será armado. Eles tinham cancelado e agora estão realizando um exercício de bloqueio. Veja, um bloqueio simulado da rota marítima do Estreito de Hormuz é uma mensagem. Claramente, não é uma mensagem dizendo para eles: podemos bloquear o Estreito de Hormuz. Qual é o plano? Caso haja uma guerra com o Irã, um dos planos é bloquear esse estreito e que Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e talvez até o próprio Omã não consigam passar por essa região. Sim, ou cancelar 20% do petróleo mundial de uma hora para outra. Como assim? É pouco? Se você colocar militares aqui, eles não atirarão nos Estados Unidos, mas outros países atacarão quem estiver ali. Porém, eles não vão se posicionar ali. Não é necessário, porque o que fariam seria colocar e encher de minas submarinas. Sim,
São como aquelas que vocês já viram nos filmes, provavelmente. São como esferas que flutuam a certa distância e que explodem ao serem tocadas. Então, qualquer navio petroleiro seria impossível de passar por ali. Então, eles enchem tudo isso de minas em algumas horas ou dias, e de repente ninguém mais pode passar por ali. E para que a área volte a ser segura, podem passar meses ou anos, ou seja, pode causar um problema muito grave em relação à economia mundial. Seria um efeito bem tremendo. Bom, eles garantem. Mudando de assunto, não indo para outros temas. Muito obrigado, já somos quase 300, tomara que cheguemos pelo menos aos 300, seria ótimo. Obrigado por estarem aqui nos acompanhando. Olhem, o Trace Atlas tem sido estranho? Não, não é só o fenômeno em si, mas sim o modo como a informação foi tratada que surpreendeu. Por exemplo, as imagens que a China enviava estavam degradadas, se não me engano, tinham cerca de 3.500% menos informação, ou seja, eles estavam degradando a informação que enviavam por algum motivo estranho. Quer dizer, se você quer passar a informação, por que tirá-la? Mas a NASA fez o mesmo? Fez o mesmo? Ou seja, muita informação que eles têm simplesmente não foi divulgada, ou disseram que tal sistema falhou, que não sei o que, não sei o que. A questão é que até hoje ainda falta informação básica, não estamos falando de informação assim demasiado complicada, não, informação básica, que simplesmente não quiseram dar por algum motivo, ou que diluíram, ou que deram aos poucos, gotas. Além disso, agora está sendo detectado que parte da informação está sendo reescrita, ou seja, que estão mudando, e isso também chama a atenção. De maneira silenciosa. O catálogo oficial de objetos interestelares tem sido alterado e isso também tem gerado mais polêmica. Tudo isso, o caso do 13 Atlas faz parte disso. Tem sido relatadas modificações nos registros oficiais administrados pela NASA através do Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL. Porque, olha, se você vai fazer direito e diz, olha, nós erramos todos esses dados, já confirmamos, são esses outros, perfeito. O normal é avisar, dizer, pessoal, tem atualização, precisamos mudar tudo isso, mas não, quase de fininho, vão lá, mudam a informação e não avisam. Não é a primeira vez que fazem isso. Já modificaram várias das publicações. Bom, o próprio Aviloi chegou a dizer na época, ei, vocês acham que a gente não vai perceber? Essa informação estava desse jeito, aqui está, agora colocaram desse outro jeito. O que está acontecendo? Nada. Um meio de inteligência, o OSINT, teria dito que foram detectadas mudanças recentes no catálogo dos CNEOs relacionadas a objetos próximos da Terra e possíveis objetos interestelares. Segundo o relatório, também foi modificado o sinal matemático de um componente de velocidade no registro do meteorito, catalogado em 2025, que também, não se sabe por que foi modificado. Uma simples mudança de sinal pode alterar completamente a forma como se entende a trajetória calculada do objeto, determinando, por exemplo, se ele vem do sistema solar ou do espaço interestelar. Então, por que mudar para esse objeto, Um sinal que basicamente modifica toda a origem desse objeto de outro meteorito, também de 2025, além do 13 Atlas, antes do ajuste. O objeto parecia ter características que poderiam ser de origem interestelar. Agora simplesmente são descartadas porque houve uma mudança de sinal que a NASA fez sem ter confirmado o motivo.
O Cineos é o banco de dados oficial onde são registradas as trajetórias, velocidades e possíveis riscos de objetos próximos à Terra. O próprio Loeb disse e garantiu ter detectado inconsistências entre versões arquivadas de catálogos e as atuais. A equipe de Loeb comparou versões anteriores usando ferramentas como a Whiteback Machine, na qual pode mostrar se algum registro público foi modificado em relação ao que está ativo. Então, de repente você diz, espera aí, isso está publicado assim, essa notícia, eu lembro que estava assim, então você vai para o Back Machine. Às vezes, eles não têm todas as informações da internet por não conseguirem lidar com tanto. Mas os grandes meios de comunicação geralmente dizem, olha, você publicou isso e agora modificou e não colocou, porque tem muitos meios que realmente atualizam. Está escrito lá. Essa matéria foi publicada em 15 de abril de 2025, mas foi atualizada em 13 de janeiro de 2028. Não sei quando será atualizada, se é que vai ser atualizada, então diz, ah, bom, aqui está, foi atualizada. Mas quando fazem isso sem avisar, diz para Canyon porque querem mudar isso. Parece mais enganoso desse jeito, então isso é muito delicado. Por isso está no Back Machine e em outras páginas que permitem ver como era no passado e você diz, ah, olha, isso estava assim, então você tem uma ideia. É muito curioso, sim, é muito curioso. E3 e Atlas são objetos que estão dentro do programa Atlas. Tem se especulado muito sobre os detalhes, por exemplo, sobre a velocidade da informação. Aqui temos semanas, eles esperam meses. Eu acho. Não me refiro à velocidade do fenômeno em si, mas à velocidade dos jatos, destes. Digamos, como se chama, pois é, jatos, tipo jatos. Essas propulsões ou reações químicas que o suposto cometa tem. Então eles disseram, essa velocidade de cada uma dessas caudas, vamos dizer, ou anticaudas. E tudo isso pode nos indicar se o objeto é artificial ou não. Por quê? Porque na natureza só podem reagir e atingir uma certa velocidade limitada, não podem passar disso. Você sabe qual é o limite que existe no espaço com um elemento tipo metano ou qualquer outro? O elemento que você quiser é só esse. Se for 2, 3, 4, 10, 20 vezes mais rápido, você diz que isso é algo que está sendo manipulado por algum tipo de tecnologia? Então é informação, né? Todo mundo esperando, tem uma lista enorme de informações que simplesmente não foram divulgadas. Até o momento, não, embora tenha havido manipulação de informações, não está claro para quê. Ou seja, não está claro qual é a ideia de modificar certos dados técnicos. Porque normalmente isso é feito de uma maneira muito séria e normalmente é explicado por que uma mudança é feita. Neste momento, não está claro. Há uma controvérsia sobre transparência, há uma controvérsia sobre a metodologia que está sendo utilizada. E isso nos faz pensar que o fenômeno tem algo que eles querem esconder. Não sei o que é, nem posso afirmar. Isso significa que não precisa ser algo necessariamente artificial. Constantemente, que é uma organização financeira em que as sedes não ver confusão entre profissionais, como deveria ser algo desse nível, e aí está, esse é o assunto. Obrigado.
Ei, vocês lembram desse ator Roberto Duval? Não, esse grande ator, grande ator. Vocês lembram daquela cena em Apocalipse Now? Em Apocalipse Now? Que ele fala do Francisco Ford Coppola? Não, que tem aquela cena onde as bombas estão explodindo e tudo isso, entre os vietnamitas e os americanos, né, no filme. E todo mundo, porque, além disso, eles usavam armas de verdade em muitas ocasiões. Então, tudo isso, né, os soldados, os atores reagindo e ele lá sem reagir, né? E ele fala algo tipo, eu gosto do cheiro de napalm pela manhã, ou algo assim, né? Mais ou menos essa é a frase desse grande ator, mas acho que esse é o momento mais épico da carreira dele. Acho que não. Eu não sei se vocês acham que é outro, mas Robert Duvall, bom, também o Poderoso Chefão, né? Também o Poderoso Chefão, claro. Esse personagem talvez não seja tão épico quanto o de Apocalipse Now. E também com o mesmo diretor, por sinal, com Francis Ford Coppola, que faleceu aos 95 anos. Vejam só, um clássico daquele Hollywood que fazia filmes épicos e que se arriscava a fazer coisas diferentes. Porque foi uma época, hein? Foi uma época extraordinária. Quem conhece a história de O Poderoso Chefão sabe que há série e documentários sobre a produção do filme. Quer dizer, talvez para nós isso já seja algo normal. Mas naquele momento o cinema era muito parecido com a televisão, um cinema super iluminado, horrível, né? Esse tipo eu não gostava, cheio de luz e cores, e todo o cinema era assim. Olha, então, filme de suspense, mete luz, mete tudo, e O Poderoso Chefão faz uma coisa boa. Quando os produtores viram como ficou o resultado do filme, ficaram assustados, e mais ainda os distribuidores, porque como vamos promover um filme que está quase o tempo todo escuro? É o que eles diziam, porque estavam acostumados com todo o excesso de luz, né? E a história mostrou que eles adoraram, parecia viva, parecia real, parecia diferente. Quer dizer, sim, e bom, Apocalipse Now, super épico como foi feito, mas isso eu já quase não sei. Muitas coisas muito controversas. 4 anos fazendo um filme na ilha, 2 ou 3 ataques cardíacos para Francis Ford Coppola da presidência. E de tudo o que eles usavam, porque usavam muitas coisas muito curiosas. Quer dizer, sim, um tema pesado, bom, esse. Como se chama o ator que fez Morfeu? O ator que fez Morfeu? Puxa, esqueci o nome, esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Bom, esse ator, que é o da Pílula Vermelha e da Pílula Azul, ele faz uma breve aparição em Apocalipse Now, caso lembrem. Esse é um dos militares, ele tinha 14 anos e enganou a produção dizendo que tinha 18 e aí foi contratado. Mas ele era mesmo? Pois é, menor de idade. Tinha que estar lá com os pais e não foi. Não, não. Ali ele deve ter visto coisas muito pesadas. Era um grandalhão. Ou seja, já estava enorme, tinha 14 anos. Mas se você dissesse que ele tinha 18, facilmente acreditaria que tinha até uns 20 e poucos. Era grande, era muito forte, então realmente não parecia ter essa idade. Este, há muitos mitos, alguns confirmados como reais e outros que, com o tempo, provou-se que não são. Mas o filme é ótimo, muito interessante se vocês puderem assistir a versão original, ou seja, a original, quero dizer, a que saiu no cinema. E depois assistam a versão estendida, versão do diretor, com muitas mudanças muito interessantes, com cenas completas diferentes das que estão no filme. Tive a sorte de poder assistir essa no cinema há alguns anos, quando a exibiram, e é um espetáculo, de verdade, é um espetáculo muito interessante. O bom Robert Duvall faleceu aos 95 anos. Ele é um desses clássicos, desses atores que talvez não sejam ultra conhecidos atualmente. Mas quem assistiu O Poderoso Chefão, quem viu um pouco de MASH, eu não assisti, por isso não comento. Ele também aparece em O Sol é para Todos. Faleceu, diz Bob. Faleceu em paz em sua casa, cercado de amor e conforto. Olha, nada mais confortável como eu. Acho que todo mundo, algum dia, quando pensa em como gostaria de falecer, é com a família. E tranquilo, bem tranquilo, e com a idade mais avançada possível. Foi assim que fez o próprio Robert Duvall. Bob, dizem, faleceu em paz, em sua casa, junto da família.
Aliás, quem escreveu isso foi sua esposa, Luciana Duval, em mensagem no Facebook. Pois bem, esse vencedor do Oscar, que também chegou a ser narrador, diretor, ou seja, bom, é que ele fez, acima de tudo, aproveitou sua carreira, e eu espero que também tenha aproveitado a vida. Eu acho que sim, não consigo imaginar, pois bem, ele já perdeu a vida. E outro assunto também, vamos para outros assuntos também sérios que este. Fazia tempo que eu não o via. Se você me perguntasse, o Robert Duvall está vivo? Eu diria que não sei. Isso porque não há muitos atores. Ontem eu estava conversando, não sei porquê, sobre Charlie Chaplin, sobre aquele outro também, sobre como muitos atores muito famosos da época do cinema mudo e posteriores, muitos ainda estão por aí, ainda estão vivos e a gente nem imagina. Mas esse ator era um clássico de tal filme e ainda está vivo? Pois é. E o que ele fez durante todas essas décadas? Pois é, nada. Muitos não se adaptaram ao som, ou não se adaptaram ao novo estilo de cinema, ou simplesmente muitos já não foram mais contratados, né? É difícil de repente, pois há muita concorrência e o cinema está mudando e mudando e mudando constantemente. Vamos então para outros assuntos. Como está a Adriana? Saudações, Karim, como você tem estado? Ou Juan, como você tem estado? Fishburne. Não é ele, diz isso, que não é ele, não é esse Fishburne. Deixa eu checar antes, só para tirar a dúvida, não é esse... Como ele se chama? Será que estou confundindo com o ator? Fishburne é o que aparece em Matrix? Não, sim, como não? Aqui está Mira Fishburne, 1979. Apocalypse Now. Aqui está Lawrence Fishburne. Vou te mostrar a foto. Ele apareceu. Aqui está, aí está. Halle, esse senhor é ele. Tinha 14 anos, ele era altíssimo, sim, diz. Fishburne mentiu sobre a idade dele em Apocalypse Now, diz, e teve uma experiência horrível. Coppola ficou decepcionado. Além disso, não diz esse cara, mas aí está, né? Sim, esse é o Lawrence Fishburne. Exatamente. Sim, esse mesmo cara. Gosto muito desse ator e ele tem um papel épico ele teve sua presença. Te dá o detalhe? Tem atores, atrizes que têm algo além do ator, não como criador, interpretam, não de um personagem. E tem alguns que não sei se são realmente assim ou não, mas que te dão a sensação de que são muito inteligentes, né? E tem outros que não. Não é verdade que é assim também? Ou seja, por exemplo, um Tom Hanks, eu posso vê-lo como inteligente ou posso vê-lo como alguém não tão inteligente. Vamos dizer de acordo com o personagem. E você pode fazer isso, mas tem personagens, tem atrizes que você diz, não, só consigo vê-la como alguém muito inteligente. Ele é um deles. Não esse senhor, esse filmismo, não dá. Eu não lembrava o nome dele, para ser sincero, mas vamos lá, vamos para outros assuntos, não antes de qualquer outra coisa. João Coelho, obrigado, um abraço. Esse sim, vai, era uma pergunta retórica, vai, era mais ou menos isso, não é esse filmismo? Era assim? A pergunta não, eu achei que era direta, não sou eu esse, vai, vamos, mando você para outros, vamos então, obrigado. E é sobre o que está acontecendo, como as coisas estão mudando em certas áreas que os Estados Unidos controlam, quando de repente você quer ficar muito rígido, quando começa a gerar desconfiança no mundo,
De repente também começam a desconfiar de você, não é lógico? Os grandes bancos do Reino Unido estão preparando um sistema adicional de pagamentos diante do temor de que os Estados Unidos possam bloquear redes financeiras em uma crise geopolítica. Ou e se de repente os Estados Unidos disserem: sabe de uma coisa, vou te cancelar? Tudo que for Visa, você tem o poder dos Estados Unidos, tudo que for Mastercard. Bom, diga adeus e você fica sem sistema de pagamentos, como você faz? Pois bem, o Reino Unido, o maior superparceiro geopolítico dos Estados Unidos. Porque é a origem dos Estados Unidos, ou seja, dos Estados Unidos atuais, digamos, é o rei, são os do Reino Unido. Não chegando lá de um lugar, sabia de outros, obviamente, daqui da América Latina, muito. Mas os que originaram isso foram a própria independência deles e eles mesmos, e que tiveram uma relação em praticamente quase todos os conflitos do último século e pouco, não, pelo menos no último século, não. Mais ou menos tiveram muita relação e agora já desconfiar desse jeito de você pensar, poxa, e se você me apunhala? E de repente? Bom, o setor financeiro do Reino Unido está se movendo e isso foi feito de forma silenciosa. Só que em um certo momento, os especialistas em finanças perceberam e disseram: ei, espera aí, o que está acontecendo? Eles estão criando novos sistemas? Que há desconfiança porque, se não houvesse desconfiança, você não precisaria disso, diria, pois confio plenamente nesse sistema, como você fez por décadas. E de repente, se você está mudando, o único que isso implica é que há uma desconfiança. Que de certa forma isso é compreensível, né? Ou não pode haver só um sistema, tem que haver diferentes sistemas financeiros para que tudo isso funcione. A iniciativa busca reduzir a dependência das redes de pagamento americanas que dominam o mercado. A primeira reunião importante será presidida por Van Murray, CEO da Barclays do Reino Unido. A Barclays liderará as conversas iniciais para estruturar o projeto. Será uma nova empresa financiada pela Citi de Londres, mas com apoio do governo britânico. Donald Trump elevou tensões geopolíticas, principalmente após declarações sobre a OTAN. Visa e Mastercard concentram praticamente todo o mercado britânico. Um executivo citado alerta que o país voltaria aos anos 50, quando o dinheiro em espécie dominava a economia. Se isso acontecer, o Parlamento Europeu pediu a criação do Airbus Europeu de Pagamentos para garantir a soberania financeira, ou seja, o Parlamento Europeu também. Porque, bom, o Reino Unido não faz parte da Europa, então por causa do Brexit, não é considerado parte da União Europeia, então eles poderiam criar um novo sistema de pagamentos. A Europa poderia criar outro, o Brexit. Por outro lado, aqui com outro sistema não, que está em processo e começam a diversificá-los, né? A China tem esse plano da moeda digital interna, mas parece incerto, não sei o que vão fazer. Realmente, depois vejo isso. No final, mas que tinha a intenção, não sei agora como ficou, não sei se acabou perdendo. E você também gosta do tema das finanças? Vamos ver se você tem essa informação. Então é isso, né? Está bem curioso, não é? Não é um movimento importante, né? Que muda a economia do mundo, porque então o mundo também vai se perguntar a mesma coisa, o mesmo que fazer hoje. E se for verdade, se de repente houver algum problema? Bom, é interessante, né? Vamos então para outros assuntos também importantes. Vejam que em Singapura está sendo imposto um novo imposto sobre os voos. O país asiático vai cobrar $32 por passagem. Para financiar a questão do combustível e torná-lo mais sustentável em todos os sentidos, do ponto de vista sustentável, energeticamente sustentável também, então para a segurança. Singapura aplica essa nova taxa, que está mais focada na parte ecológica, segundo o que relatam, a partir de 1º de outubro deste ano de 2026. Todos os voos que saírem do Aeroporto Internacional de Changi, o mais movimentado de todo o Sudeste Asiático. Então vai ter esse extra, né? O imposto para voos econômicos vai ser menor, o imposto, por exemplo, para um voo econômico, né? Tipo $1, algo assim. E aí, os voos um pouco mais, por exemplo, internacionais e de voos normais,
vão ficar em torno de 41 dólares de Singapura, que são 31, 32 dólares americanos. Não, o dinheiro arrecadado vai diretamente para o uso de combustível sustentável na aviação. Uma alternativa que é mais limpa, mas que, bom, também é um pouco mais cara. Então, bom, isso faz parte dos movimentos interessantes que podemos observar hoje. Aliás, vamos para outros assuntos, outros temas interessantes. Não? Veja que colapsa, vamos ver se conseguimos observar. Isso aí é uma espécie de poesia do lugar dos apaixonados. Lá na Itália não é costumeiro para turismo e um pouco também para casais. E é assim, né? Então, bom, esse lugar antes do dia de São Valentim, né? O dia do amor, da amizade e toda essa vibe, pois é, teria colapsado. Então, olha, estava assim, ficou assim, é só isso, só esse é o. Se algum dia pensarem em visitar, já não será bom. Sim, será possível visitar, mas só os restos, só o que sobrou. O que aconteceu? Eu me lembro de uma coisa parecida que tinha aqui no México. Vocês se lembram de um arco parecido? Um arco não, um arco com essa formação rochosa, chamada Arco do Amor? Assim, né? Mais óbvio, Lovers Arts diz, bom, tinha desabado durante uma tempestade, a tempestade Oriana, que atingiu o coração turístico de Puglia, na Itália. O famoso arco natural, conhecido como Arco do Amor, desabou no dia 14 de fevereiro. Ai, desculpa por rir, é que achei engraçado, não sei, me parece meio assim. Que a natureza de repente combine tanto com as datas, às vezes pode ser engraçado, né? Porque é engraçado e preocupante, em algumas ocasiões. Como no dia 19 de setembro aqui no México, quando o terremoto se repetiu, que é uma coisa possível, né, que o terremoto aconteça de novo na mesma data. Bom, já conhecemos o assunto, mas a questão é que no dia 14 de fevereiro não houve pessoas falecidas. Não houve nenhum problema nesse sentido, mas sim que a natureza, bom, mandou uma mensagem, né? O arco era um ponto emblemático para pedidos de casamento e sessões de fotos de casamento, tornando-se um símbolo romântico no Adriático, segundo o que relatam. Bom, então, esse é um tema curioso, né? Uma das curiosidades do dia de hoje. Visitantes e moradores perceberam o sumiço do arco no domingo de manhã e encontraram grandes blocos de rochas em seu lugar. O presidente regional afirmou que a região perdeu um dos atrativos simbólicos mais importantes. Especialistas apontam que fenômenos meteorológicos extremos estão acelerando processos naturais de erosão que antes levavam décadas. Salento, onde ficava o arco, é um dos destinos turísticos mais populares da Itália, especialmente no verão. O colapso, portanto, é um assunto muito sério, principalmente para os moradores locais, que obviamente perdem um atrativo turístico a menos para essa região. Bom, então vamos para os comentários. Como vocês estão? Como tem passado? Muito obrigado por nos acompanhar. Um grande abraço para Joaquanejo, para Beto Barba, sim, Beto Barba, não é Beto Barba, como você tem estado? Que saudações, e aí, Ojá, esse Harry Zuford ainda está aprontando ainda, não é? Muito ativo, olha, eu achava que ele não era tão ativo fisicamente. Quero dizer, mas faz pouco tempo, bom, faz mais ou menos um ano, né? Eu me lembro que ele estava aqui na Baja Califórnia fazendo um percurso de 70, 80 quilômetros de bicicleta. Uma coisa assim, então não está nada mal. Ele estava em um grupo de ciclistas e, na verdade, parecia estar com bastante força, né? Quer dizer, realmente tem vários desses atores que conseguiram se cuidar muito bem, né? Que foram muito inteligentes na hora de levar a vida. Não, porque alguns realmente estão bem acabados. Não chegam nem aos 60, já parece. E alguns que chegam aos 60, por exemplo, né, o Tom Cruise, né, o Brad Pitt, e alguns outros por aí que chegam com um físico mais ou menos forte. Bom, aquele que fazia o Hannibal Lecter, que já está chegando fácil aos 80, impressionante a lucidez e o físico dele, né? Quer dizer, uma postura muito ereta, muito magro, realmente surpreende esse Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins, não sei se vocês já viram, eu acompanho ele nas redes sociais, olha só, mas ultimamente não tem aparecido para mim. Muitas pessoas somem do nosso feed e acabamos esquecendo delas. Não sei o que eles andam fazendo, mas eu entendo que ele continua ativo, né? Não se aposentou. Anthony Hopkins, 15. Deixa eu ver se eu tenho ele por aqui. Olha, mais ou menos, vamos ver o que eles estão fazendo. Eles estão pintando, tipo, estão fazendo muitas coisas, né? Parece que eles se mantêm bem ativo. Olha, não sei se aqui... Acho que eu só precisaria entrar nas redes dele para ver a última foto. Mas ele se mantém muito bem. Como vocês têm estado? Diz Adriana. Saudações, Sol Garcia, como você tem estado? Diz. Encheram ele de mentiras até que ele quebrou. Diz. Esse amor tinha muito peso, diz Sol. Como você tem estado, Sol? Saudações, Pepe. Acho que há algo estranho entre o clima, o comportamento humano e os desastres naturais. Alguai, diz Adriana. Como você tem estado? Adriana, um grande abraço, diz Gisela. Como você tem estado? Saudações. Muito obrigado a todos que apoiam o canal com assinatura, superchat ou like. Agradeço muito pelo apoio de vocês. Certo, Helena, como você tem estado? Saudações até Puebla. Como estão as coisas por aí? Saudações para sua família. Quem mais está por aqui? Saudações para Karim também, né? Quem mais? Branca Barceló. José Sarate Xará, como você tem estado? Bom dia para toda a comunidade que nos assiste, saudações para quem está dirigindo, para quem está trabalhando também. Muito obrigado. Eu sei que nem todos podem comentar, que outros estão em algumas atividades que impossibilitam, então manda um abraço por aqui, né? Se tiverem tempo, mais tarde mandem um oi pra gente, né? Nem que seja só um alô. Roche, como você está? Boa tarde, Roche, muito obrigado. E se você tiver tempo e oportunidade, pode deixar aquele joinha para cima. Agradeço todo esse apoio que vocês dão, pois ajuda muito o canal a ser compartilhado um pouco mais, né? 13 Atlas, o Sol, a Lua, né? A própria Terra, climas, seja como for, de tudo. Não tem assim comportamentos curiosos de tudo. Então, daqui a pouco a gente se vê de novo. Continuamos conversando sobre o que está acontecendo no planeta e qualquer coisa. Mandem uma mensagem pra gente se virem algo estranho, algo curioso. Estamos atentos aqui. Aí está nosso e-mail, aí está nossa conta, @Pepe ao Vivo, né? Vocês nos encontram em quase todas as redes, não é? Um abraço, Omar, como você tem estado? Saudações, Omar, diz Pepe. Estamos no trabalho ouvindo notícias, como sempre. Muito bom, Omar, muito obrigado. Eu imagino que você está dirigindo agora, está no carro assim. Lá em Nova York, um abraço até Nova York, muito bom, então nos vemos mais tarde. Muito obrigado por nos acompanhar. Até por volta do meio-dia, acho que mais tarde, né? E à noite estaremos aqui também ao vivo. Bom, um abraço, até mais tarde, até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar. Na verdade, isso é Pepe ao Vivo. A verdade é intensa, pura, o insólito é real, puro. Aqui nós analisamos, foco global. Não fique de fora, conecte no canal Pepe ao Vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor. Fizemos a chamada. Pepe ao Vivo na casa. Inscreva-se.